Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos aí ao canal Ciências e Negócios. Meu nome é Leonardo Freitas e o vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre, é quase que uma continuação do vídeo anterior, em que eu comentava um pouco da importância dos dados para o conhecimento e a produção do conhecimento científico e para facilitar as tomadas de decisão, usando obviamente esse critério e esse tipo de formação de conhecimento dentro dos negócios, que é o nosso objetivo, né? Em continuação a isso, eu comentei um pouco, falei sobre um pouco dos gurus, um pouco sobre a questão de moda, né? Que muitas das vezes esses gurus trazem algumas modas para dentro da administração, para dentro dos negócios, para dentro das empresas, e muitas das vezes isso não tem uma base muito sólida do ponto de vista científico, né? Então, muitas pessoas acabam sendo levadas por esse tipo de pensamento, né? Bom, moda ela não necessariamente tem um problema, né? Se nós formos ver aí na estatística, né? Moda é o valor que mais se repete. Então, teoricamente, no conceito estatístico, moda não teria nenhum problema. O problema é que esse conceito, né, de moda foi capturado para o nosso dia a dia, né? E no nosso dia a dia, o significado dele muitas das vezes não quer dizer a mesma coisa do que em estatística, né? Geralmente quem dita as coisas que estão na moda, né, o que vem começa a ser mais visto pelas pessoas, justamente as pessoas que ganharam algum destaque por algum motivo. Uma reflexão aí que esses dias atrás eu estava tendo, inclusive estava até assistindo uma entrevista, tive da onde que veio esse insight, né? Que a história ela é escrita pelos vencedores, né? Isso é para tudo, na verdade, né? Então, desde que a história das guerras, por exemplo, quem escreve e descreve, né, a guerra e os heróis e coisa e tal é o país que venceu, né? O país que perdeu nunca tem voz, digamos assim, para concordar ou discordar de alguma coisa ou ajustar algum termo que foi, digamos assim, glorificado demais, né? E no mundo dos negócios isso é a mesma coisa, a história é escrita pelos vencedores, então muitas das vezes algumas pessoas que alcançaram certa posição de destaque, e até tem uma aspas um parênteses, aliás, que eu vou fazer aqui, que é o seguinte: muitas das vezes hoje em dia está muito comum, né, esses empreendedores de palco, né, que na verdade não alcançaram lugar de destaque nos negócios em si, mas eles encontraram uma forma de se destacar na mídia e aí, através disso, vender as suas ideias, as suas propostas, que também a grande maioria das vezes não tem relevância do ponto de vista científico ou do ponto de vista empresarial mesmo, né? Histórias empresariais de sucesso são escritas aí ao longo de muito tempo de dedicação e de consistência. Mas, e aí isso que tem que tomar cuidado, porque quando a pessoa chegou em um determinado nível, né, e aí conseguiu aí um destaque por alguma coisa, muitas das vezes essa história é passada de uma maneira mais enfeitada, que tudo foi muito fácil e que era uma pessoa super diferente e coisa e tal, e também traz uma carga muito grande de chamada das experiências anedóticas, né? Que eu já comentei um pouco no vídeo anterior, e se você tiver alguma dúvida é só entrar no canal e assistir no vídeo anterior que eu falava sobre dados. Então, ou seja, experiências da pessoa, né, que ela acaba repassando essa experiência para ela teve uma certa entendimento do que aquilo quis dizer, mas nem sempre esse entendimento é verdadeiro, né? E aí, digamos assim, pensando nisso, eu trouxe um assunto que é um assunto que está na moda já faz algum tempo. É um assunto que muita gente que vira e mexe eu ouço falar. Já teve alunos meus, inclusive, que já me perguntaram sobre isso.
é o tal do day trading, né? Day trading, para quem não sabe, são aquelas pessoas que compram e vendem ações de empresas, né? Em uma velocidade bastante grande durante um dia. Então, por exemplo, ele começa o dia comprando muitas ações, no meio do dia, de acordo toda a ação, ela acaba tendo uma volatilidade, e aí você fica nisso, compra, vende, compra, vende, compra, vende. No final do dia, você vai ter um resultado daquela quantidade de compras e de vendas. Aquele resultado for negativo, você paga só se você conseguir, obviamente, se livrar das ações, né? Vender todas elas. Então você só vai pagar o seu prejuízo se você, se aquele monte de compra e venda teve uma relação positiva, você vai auferir esses lucros e o dia seguinte começa novamente. E eu vi muitas empresas já, digamos assim, trabalhando, ensinando muitos cursos voltados para esse público, para quem quer ficar rico fazendo day trade, né? Quem nunca ouviu falar nisso daí? Aliás, se você já ouviu, ou se você conhece algum colega seu que está querendo entrar nisso, sugere para ele esse vídeo. Acho que vai ser bastante importante. Então, e aí, aí justamente nessa reflexão dos dados, de entender as coisas e tal, juntamente com esse day trading, é que eu trouxe aqui para vocês um paper, né, um artigo que foi publicado, e eu vou mostrar esse artigo agora aqui para vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Vou mostrar aqui na tela do meu computador. O nome do artigo desse paper justamente tem essa pergunta: é possível viver de day trading? E tem até um asterisco aqui em cima, que é um negócio bastante interessante, que está escrito aqui, ó, esse asterisco: a análise presente nesse artigo foi feita a pedido da Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, que é quem regula todas essas questões relacionadas ao mercado de ações, né? Que nos cedeu todos os dados. Então você vê, é uma pesquisa bastante interessante, com apoio muito legal da CVM, um órgão super importante. E aqui a gente pode ver o seguinte: ele foi feito por esse Fernando Chag e por Bruno Giovanetti, né, ambos da FGV. É de 2019, mas aí a gente teve um ano parado, basicamente, por conta da pandemia, então esse artigo é bastante recente, inclusive. Algumas coisas, eu não vou ler esse artigo todo, obviamente, porque senão vai ficar um vídeo extremamente longo, mas eu gostaria de destacar aqui alguns pontos sobre esse artigo que eu achei muito interessante. Então, isso aqui é o resumo do artigo, né? Só para vocês verem aqui, ó, apresentamos fortes evidências de que não faz sentido, ao menos econômico, tentar viver de day trade. Isso é o que está na conclusão desse artigo. E aí é um negócio bastante interessante. Eu vou até destacar um pouquinho mais para frente para vocês mais um negócio aqui. Então tem um outro aqui, ó. Por exemplo, eles pegaram aqui 19.696 pessoas começaram a fazer day trading em mini índice entre 2013 e 2015, você viu? Dessas, 18 mil pessoas, ou seja, 92% das pessoas, mais de 92, desistiram logo de cara. Umas mais cedo e outras mais tarde. Das 1.558 que persistiram por mais de 300 pregões, ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que essa pessoa, ela realmente investiu muito nessa questão da técnica do day trade, né? Porque ele pegou e persistiu por 300 pregões. O que são 300 pregões? Pelo menos 300 dias ele operando ali dentro do day trade. É basicamente um ano ininterrupto de tentativas, tentando de fato viver de day trade. 91% tiveram prejuízo. Apenas 13 pessoas obtiveram lucro médio diário acima de R$ 300.
E aí, aqui é que eu trago essa questão da experiência anedótica. Vamos supor, se você está assistindo uma palestra de uma dessas 13 pessoas, ela vai dizer, pô, é possível, eu discordo desse artigo, que o artigo diz que apresenta fortes evidências que não faz sentido. Vai dizer assim, não, não faz, eu discordo desse artigo porque eu faço isso há não sei quanto tempo e não sei o que lá, e para mim tem dado lucro. Aí vai dizer assim, não, o pessoal que estuda aí não sabe de nada, porque comigo tem dado certo. Quer dizer, ele pode ser uma desses 13 felizardo entre 19.696 pessoas que não deram certo. O problema está onde? Está em que esses 13, ou a parte desses 13, pode te vender a ilusão de que o negócio é fácil, entendeu? E que não é. E que eles esquecem de dizer que quase, digamos assim, 99% das pessoas desistem ou perdem dinheiro e fazem desistir também. Então, quer dizer, e aí, aqui é que está um ponto mais importante que eu acho, que inclusive eu tenho até um destaque ali embaixo que eu vou mostrar. Os dados também mostram que o desempenho do day trader não melhora à medida que ele persiste na atividade, na realidade piora. Então aqui embaixo eu vou aqui, ó, mostrar aqui embaixo, ó. Deixa eu ver aqui, se a gente olhar, estamos aqui na folha 19 do artigo. Uma coisa, eu vou deixar o link desse artigo no vídeo para que alguém que quiser consultar, ler, eu sugiro que faça isso. Entra lá, baixa o artigo e leia, que é muito interessante. No item 3.4, ele diz assim, há ou não aprendizado. Então, isso é uma parte importante, porque muitas das vezes ele diz assim, não, cara, é só você insistir, é só você se dedicar, você vai melhorando com o tempo. E aí, com o tempo, você melhorando e não desistindo, você vai chegar uma hora que você vai ganhar dinheiro. Esse artigo achou o contrário. Ó, os resultados apresentados até aqui indicam que não deve haver aprendizado com o passar do tempo. Afinal, a distribuição de performance após o leilão, o pregão 250, é muito similar à distribuição de performance até o 250. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer um negócio muito simples. Isso quer dizer que o day trade, né, e o day trader, na verdade, contam muito mais com a sorte do que realmente técnica, empenho, desenvolvimento, e que se você ficar ali, você vai aprender tudo isso. Isso daqui é um gráfico que mostra essa queda de performance com o passar do tempo. Que aí é o pior, né? A pessoa tá contando com a sorte, chega uma hora que a sorte acaba. Então, bom, era essa parte aqui que eu queria mostrar do artigo, né? Esse artigo é um artigo bastante completo, ele tem aí muitas páginas, tem aqui, deixa eu ver aqui, 23 páginas. Eu sugiro para você que discorda disso, que leia, e quem concorda também leia, porque é importante você, concordando ou discordando, saber do que está falando, né? Então, leia isso, principalmente quem discorda. Se você tem alguma observação, alguma coisa, coloque aí para mim nos comentários, pode me mandar sugestões, dicas. De repente você tem algum outro artigo que diga coisas diferentes e que na verdade, não, eu tenho como provar que isso é possível viver. Então, mas o fato é o seguinte, que esse foi um estudo bastante extenso e que mostra que a moda nem sempre, essa moda insuflada de maneira virtual, diferente da moda estatística, a moda insuflada por efeito midiático principalmente, e por promoção e por marketing, muitas das vezes ela te traz, na verdade, traz um prejuízo para os seus negócios, né? Um prejuízo para a sua vida econômica, financeira. Então eu falo assim, prestem muita atenção nisso, isso é muito importante, tá ok? Então esse era
Essa era a reflexão que eu pretendia ter hoje. Qualquer comentário, qualquer dúvida, não se acanhe. Deixa aí os comentários, mande, compartilhe isso que é muito importante. Não esquece, dê o like nesse canal, dê o like, compartilha com os amigos, manda para as pessoas, porque o objetivo desse canal é justamente abrir os olhos, dar um pensamento um pouco mais crítico, principalmente no que diz respeito a voltado a negócios, e aí é negócios com ciência. Então vamos lá, ajude esse canal a crescer. Eu agradeço a todos que estiveram até aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.